Bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia, um canal parceiro do blog Marcos Puceno. E esse é o nosso vídeo de número 3 e vamos estudar acerca da natureza e estrutura da Bíblia. Pois bem, antes de tudo precisamos compreender o quê? Que existem dois mundos: o mundo espiritual e o mundo físico. Não vai fazer diferença se alguém dizer: eu não acredito que exista dois mundos, eu não acredito que exista um mundo espiritual, eu só acredito no mundo físico. Isso não faz diferença, ele continua existindo. Se você crê ou se você não crê, ele continua existindo. Ele não depende da crença de ninguém para que possa existir. Ele já existia muito antes do mundo físico ser criado. O mundo espiritual é um mundo sobrenatural, é o mundo onde Deus se encontra, um mundo fora do tempo, um mundo atemporal. E depois é que foi criado o mundo físico, natural, um mundo que está dentro do tempo, né? Um mundo, né, que tem suas limitações. Aí, onde é que entra agora a questão da Bíblia? Veja o seguinte: a Bíblia, ela tem uma estrutura física natural, mas ela tem uma natureza cuja essência é espiritual e sobrenatural. Ou seja, a Bíblia tem uma estrutura física e natural, mas a essência dela é de natureza espiritual sobrenatural. Exemplo: essa capa que essa Bíblia tem, a capa da Bíblia é a parte da sua estrutura. Então essa capa aqui não é espiritual ou sobrenatural. A capa da Bíblia é física, natural. Exemplo: as folhas da Bíblia não são espirituais. As folhas da Bíblia não são sobrenaturais. São folhas físicas, são folhas naturais. O idioma no qual está impresso nessas folhas não são espirituais. O idioma não é sobrenatural. O idioma, qualquer idioma, seja hebraico, aramaico, grego, chinês, português, o idioma impresso na Bíblia é físico, natural. Então isso aqui é a estrutura natural da Bíblia, a estrutura física natural. Ou seja, os primeiros vídeos, né, que nós estudamos foi justamente a estrutura natural da Bíblia. E agora nós vamos conhecer a essência da Bíblia, que é de natureza espiritual e sobrenatural. Vamos observar o que Jesus disse. Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então está mais do que claro que as palavras de Jesus não são naturais, são espirituais. A palavra é espírito, ou seja, a essência da Bíblia é de natureza espiritual sobrenatural. Porém, essa essência está contido dentro de um idioma que está impresso, né, em coisas físicas e naturais. Mas a estrutura dela é física e natural, mas a essência é de natureza espiritual sobrenatural. Então, nesse caso, indica o quê? Que a mensagem da Bíblia não é humana, porque a mensagem da Bíblia ela vem da sua essência. A
mensagem da Bíblia, ela é de essência, cuja natureza é espiritual e sobrenatural. A mensagem da Bíblia não pode ser humana e ela não é humana. Veja só o que está escrito aqui. Veja só o que é que Pedro revela na sua segunda carta. Capítulo 1, versículo 21. Ele diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, não existe a vontade humana na essência e na mensagem da Bíblia. Ele diz: entretanto, homens, a parte humana, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, movido pelo que é sobrenatural, movido pelo que é espiritual. Precisou, sim, da estrutura humana, da estrutura física, da estrutura natural. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não existe a sabedoria humana na linguagem e na essência da Bíblia. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É de coisas espirituais para coisas espirituais. Então, por isso que a mensagem não é humana, por causa da sua essência, cuja natureza é espiritual, sobrenatural. Então, como é que nós vamos fazer para entender um livro cuja essência tem uma mensagem de natureza espiritual, sobrenatural? Nós precisamos compreender a sua linguagem. Mas a linguagem dela não é física. A linguagem dela não é natural. A linguagem da Bíblia também tem sua essência, cuja natureza é espiritual e sobrenatural. Então nós só precisamos o quê? Compreender a sua linguagem. Compreendendo a linguagem, nós vamos entender a mensagem de cuja essência tem a natureza espiritual. Vamos observar aqui 1 Coríntios, que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Veja só. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a essência da Bíblia, a linguagem da Bíblia só pode ser discernida, ou seja, você só pode ter o discernimento da linguagem da Bíblia por meio do Espírito, porque só se discerne espiritualmente. É aqui que está a questão. Vamos observar aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, que diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, é esse homem espiritual que pode entender um livro de cuja essência é espiritual, de cuja mensagem é espiritual, de cuja linguagem é espiritual. E para compreender esse homem espiritual, nós precisamos ter o domínio e o conhecimento acerca da natureza tríplice do homem. Quando nós entendemos e conhecemos a natureza tríplice do homem, nós vamos saber o que é que a Bíblia diz que é homem espiritual, porque a Bíblia não só fala de homem espiritual, ela fala de homem natural e fala de homem carnal. Vou só voltar aqui para entendermos aqui uma coisa bem interessante. Pelo físico natural, nós podemos estudar a estrutura da Bíblia. Existe uma importância em estudar a estrutura da Bíblia.
Porque a estrutura da Bíblia vai nos levar a um ponto de podermos conhecer a linguagem dela. E compreendermos a linguagem dela até um certo ponto. E ela é importantíssima, a estrutura física. Nós precisamos estudar a estrutura física. Então, na estrutura física, nós temos o auxílio por exemplo, a teologia, a arqueologia, né? Algumas ciências que nos auxiliam até um certo ponto do físico natural. Então, nós não podemos pensar que o físico natural pode entender por completo a Bíblia, porque ela é limitada. Ela vai nos levar a um certo ponto, nesse certo ponto, a partir daí, nós só vamos compreender por meio da linguagem, cuja essência tem uma mensagem de natureza espiritual sobrenatural. É aqui onde às vezes a teologia deixa a desejar, porque ela quer explicar tudo por meio natural. Ela quer entender tudo por meio de formas e métodos. E temos que aprender a entender também pela linguagem espiritual. É por isso que alguns teólogos eles se perdem, porque eles andam totalmente, eles estão apurados totalmente na estrutura e perdem a natureza. E é aí o que aconteceu com os escribas, os fariseus, os teólogos da época de Jesus, que não compreendiam. Eles tinham um certo preparo até um certo ponto, mas eles não entendiam a mensagem de Jesus. E eles não compreendiam. O próprio Nicodemos, que era um mestre da lei, ele não compreendeu o que era nascer de novo, porque não faz sentido na mente. Ele tinha um certo preparo aqui na estrutura física e natural da palavra, mas ele desconhecia a linguagem que tem uma mensagem de essência, de cuja essência é de natureza espiritual sobrenatural. Pois veja só, então nós só vamos ter o domínio da Bíblia, só podemos ter sucesso no estudo da Bíblia se compreendermos a natureza tríplice do homem, que é o assunto para nosso próximo vídeo, ok? Então fique atento, fique esperto para o próximo vídeo. Nós vamos lançar esse fundamento, vamos começar a estudar acerca da natureza tríplice do homem, que é por meio desse estudo nós vamos compreender o que é o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal, e é daí que nós vamos compreender o que é nascer de novo. É aí onde nós vamos compreender o que é batismo no Espírito Santo, é aí onde nós vamos compreender o que é morte espiritual. Então nós precisamos desse fundamento para de fato compreendermos a Bíblia e não ficarmos somente na estrutura física, mas precisamos da estrutura física, mas precisamos também juntar a estrutura física com a natureza da Bíblia, ok? E a natureza da Bíblia não pode ser estudada pela estrutura da Bíblia, mas a estrutura traz o preparo para compreendermos a natureza dela, ok? Então nós vamos fazer essas duas coisas. Nós vamos crescer tanto na estrutura da Bíblia como também na sua natureza. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, se você quer estar atento ao próximo vídeo, se inscreva no canal, né? Se você gostou, curta o vídeo, né? Compartilhe para alcançar outras pessoas. Divulgue o canal, por gentileza, para alcançar outras pessoas. E até o próximo vídeo. E espero que você crie expectativas para ter o domínio e conhecimento acerca da natureza tríplice do homem. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.